Bom, vamos lá, pessoas. Então essa aqui é a motoquinha nova. Vocês podem ver, tá bem sujona, mas isso é... Eu não sei explicar por que isso tá acontecendo. A qualidade do ar tá horripilantemente horrorosa. E tem alguma árvore por aí que tá soltando essa substância aí que tá pegando em tudo. E é uma coisa grudenta assim. Parece um pozinho branco como se fosse uma fuligem, mas na hora que você passa a mão assim, ela espalha que nem graxa. Então depois eu tenho que ver como é que eu vou fazer para limpar isso. Mas, deixando de lado o estado de limpeza, a motoquinha chegou ontem. Vim com ela para casa. Assim que eu saí da concessionária, montei em cima dela e já começou a remeter um pouquinho da minha primeira motoquinha, que foi uma Burgman em 2008, então já faz muito tempo mesmo, né? Mas nesse aspecto ela não é tão alienígena assim de guiar, né? Eu achei que iria ter mais dificuldade, mas não, né? Eu comecei rapidamente a lembrar a forma de pilotar um brinquedinho com um centro de gravidade mais baixo e diversão, né? Muito divertido. Isso aqui foi um salto qualitativo imenso em relação a todas as outras motos que eu já tive, né? Porque todas elas tiveram um mérito, né? Eu nunca comprei uma moto sem fazer uma pesquisa. Então, não tem esse negócio de, a Moto X que eu comprei era uma porcaria que desmanchou, né? Eu, por exemplo, nunca comprei uma Shinerai. Eu faço a minha lição de casa antes de adquirir uma moto. E as questões pelo qual eu tive que vender a anterior, eu ainda vou entrar no mérito da questão, mas ainda não vai ser nesse vídeo, então paciência. Onde eu digo que eu tive um salto qualitativo é o seguinte: essa aqui, por exemplo, é a primeira moto de todas as que eu tive que ela é arrefecida a líquido, ela tem radiador. Então você vê, é que nem um carro. Se eu parar num congestionamento, não quer dizer necessariamente que ela vai superaquecer, porque tem uma ventoinha ali empurrando o vento num radiador que está refrigerando o motor a água. Então isso é uma coisa. Outra coisa, moto com freio a disco nas duas rodas, isso eu já tive, né? A Lander X, a XQZ 250X e a Apache 200, ambas tinham disco nas duas rodas, essa também tem. Mas eu nunca tive ABS. Essa aqui tem ABS independente de 2 canais. Outra coisa, chave de presença. Então aqui você não enfia a chave em lugar nenhum, né? Você chega com a chave ativada próximo dela, ela já sabe que pode liberar o botão para você fazer o que quer que seja. Então, e outras coisas, não dá nem para lembrar disso, tem muita coisa tecnológica nela. E é uma motoquinha que você sobe em cima, você dá um pouquinho de acelerador, ela começa a andar sozinha, você tem vontade de ir até o fim do mundo, até a gasolina acabar. O difícil nessa daqui, quando você sobe nela e começa a andar, é parar. Você tem vontade de andar nela para sempre, é uma delícia. E assim, não vou passar pano no sentido de suspensão. Todo mundo sabe que suspensão de scooter não é aquelas coisas, né? Ela é uma suspensão seca. É porque tua scooter é assim, não adianta vir com papo, faz isso, faz aquilo, mola, não sei o que, óleo, tal, que... Não. Suspensão de scooter é limitada, acabou. Mas, como eu já decidi antes mesmo de tirar essa daqui da concessionária, que agora eu vou andar no modo vovozinho domingueiro de variante, né? Pra economizar gasolina, pra fazer bem o amaciamento da moto, pra não correr risco e tudo mais. Aí não existe problema com a suspensão, ainda que ela tenha pouco curso. Se você está andando na velocidade da via, que é no máximo 50 km por hora, ela não vai te incomodar. O pessoal reclama, mas você vê eles estão andando a 80, 90 dentro da cidade. E eu não vou ser o cara aqui, o bastião da moral, né? Tipo, os caras vão fazer louco, andasse dentro da velocidade e tal. Não. Cada um anda do jeito que acha que deve, tá? Não é problema meu e não é nem uma questão de assim... Você pode fazer, mas isso é imoral. Não, o papo não é esse. Até porque quem nunca andou de moto não sabe como é difícil se manter dentro do limite de velocidade numa moto. Imagina que você está de carro dirigindo numa avenida no meio da madrugada que não tem nenhum carro, todos os faróis estão abertos, você está com a pista livre. Você consegue não enfiar o pé?
que de moto é basicamente isso. Você pode estar no trânsito parado, mas com a moto é como se o trânsito estivesse livre, né? Você se manter andando devagarinho é uma decisão consciente e você tem que ficar o tempo todo prestando atenção no acelerador, porque a moto vai sozinha. A moto é uma coisa, ela mexe com o seu juízo, né? Mas, enfim, nessa daqui eu não devo ter cedido ainda aos 50 e poucos quilômetros por hora, em nenhum momento. Não estou ansioso para fazer isso. Só no dia que ela for pegar a estrada pela primeira vez que talvez isso aconteça. E... tá indo. O painel me deu aí um 34, poucos quilômetros por litro. Não sei se é verdade ou não, vou descobrir no dia que eu for reabastecer. Normalmente painel costuma ter média de consumo superestimada, né? Eles são sempre muito otimistas e a realidade é diferente. Eu espero sinceramente que seja o inverso, que esse aqui seja pessimista e que ela seja mais econômica do que isso. Porque 160 cilindradas poderia perfeitamente bem fazer uma quilometragem superior a essa. No caso de scooter é complicado por causa do câmbio CVT, ele bebe mais, né? Então é possível que esteja fazendo 30 e poucos quilômetros por litro mesmo, mas é uma pena, porque uma CG faria 40 e tantos, né? Enfim, a gente escolhe scooter justamente para ter mais tecnologia e conforto, né? Nem tanto por economia. Só de pensar o quanto que ela vai gastar mais do que uma moto convencional em manutenção, você já começa a ver que a diferença de consumo de gasolina acaba sendo uma bobagem, né? Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto do design dela, né? Eu escolhi ela por questões meramente práticas, tecnológicas e tal. Ficha técnica na racionalidade, mas dessa vez, né, para não correr o risco de ter a mesma questão que eu tive com a Apache 200 de pegar uma moto sem nem subir em cima, simplesmente porque era a melhor moto possível naquela faixa de preço e depois eu odiei a moto e tive uma crise existencial. No caso dessa aqui, não. Eu fiz o test ride certinho como se deve, adorei, gostei bastante, e aí depois eu ainda tive um período muito longo de aprendizado sobre a moto, assisti muitos vídeos, li a ficha técnica, li o manual, então nunca uma aquisição foi mais consciente do que essa aqui. E se eu não tiver nenhum azar como eu tive com a outra moto, eu tenho certeza que essa daqui vai me servir por muito tempo. Porque tô contente com ela, não tem nada nela que me desagrade, absolutamente nada. Inclusive design, né? Ninguém escolhe uma tranqueirinha moderna de plástico por uma questão de design, né? No meu entendimento, a beleza motociclística, ela tá no conceito vintage, né? As motos antigas, se você vê uma Royal Enfield, aquilo é uma moto bonita, não necessariamente uma moto moderna de plástico, né? Que eles chamam de scooter jaspionificada, né? Como você vê por aí no YouTube. Mas apesar disso, eu achei esse traçado mais arredondado dela, né? Menos agressivo, que eles chamam, como era a primeira geração dela, que tinha aqueles traços mais retos, né? Eu achei ela mais harmoniosa, assim, bem arredondadinha, né? Ficou um bebezinho, né? Uma teteia. Achei ela bem bonitinha. Então, nem em visual ela me desagrada. Ela não me desagrada em nada. A única coisa que ela manteve de agressivo, de esportivo no visual dela é esse retrovisor pontudo, né? E esse aqui, realmente eu tenho que admitir que eu não gosto muito do design dele. Mas ele é um bom retrovisor. Ele mostra muito bem, o campo de visão dele é bom. Então, o fato dele ser feio não quer dizer nada. E se eventualmente ele me incomodar muito em termos de visual, pelo fato dela ser uma Yamaha e não uma moto obscura como a Halvey Master Rider, para eu escolher qualquer opção paralela que seja tão bom quanto esse e mais bonito, eu tenho uma infinidade de opções, né? O bacana de Honda e Yamaha é isso. Tem suas desvantagens, né? Como visibilidade para roubo, que a Honda tem até mais que a Yamaha, mas em termos de opções, você está muito bem servido. Então é isso aí, é uma motoquinha bem bacana e eu pretendo em breve fazer mais videozinhos de passeio com ela. Até mais.